Olá, meu nome é Edmar. Vamos começar hoje nossa terceira videoaula sobre lógica de programação. Estudaremos hoje o conceito de arranjo. Arranjo é uma estrutura que serve para armazenar na memória uma coleção de dados. Ele pode ser classificado como vetores e matrizes, sendo que vetores são arranjos unidimensionais de apenas uma dimensão e matrizes são arranjos bidimensionais, ou seja, de duas dimensões. Propriedades. Elas podem ser indexados. Os elementos de um arranjo são acessados por meio de seus índices. E homogêneos. Os elementos de um arranjo são todos do mesmo tipo. Porém, algumas linguagens permitem diferentes tipos, como é o caso do PHP. O PHP ele pode não ser indexado e nem ser homogêneo, mas utilizaremos essas propriedades, pois outras linguagens de programação utilizam e depois fica mais fácil a nossa adaptação. Vamos fazer um exercício. Fazer um programa que leia N números reais e armazene-os em um vetor. Em seguida, imprimir todos os elementos do vetor. Para isso, vamos inicialmente abrir nosso Eclipse. Aqui eu já abri. Na nossa videoaula, vamos clicar no botão direito, New, PHP File. Darei o nome de aula 3. Finish. Começamos com o nosso explorador de PHP. Agora vamos fechar. Ok. Inicialmente, vamos pedir para o usuário digitar a quantidade de números que iremos digitar no programa. Para isso, digitamos print, abre aspas, quantos números você quer digitar, dois pontos. Vamos sempre temos que fechar com ponto e vírgula. Para recolher o número que o usuário irá digitar, temos que alocá-lo, esse valor, em uma variável. Utilizaremos a variável n. Cifrão n é igual a trim, abre parênteses, fgets, abre parênteses, stdin, que é nossa entrada padrão, ponto e vírgula. Agora já temos a estrutura que irá recolher a quantidade de números que o usuário irá digitar, isso fornecido pelo usuário. Agora abriremos uma estrutura for, aonde o i começa inicialmente com um valor igual a 0, posteriormente fazemos uma condição, se i for menor do que a variável digitada pelo usuário n, o programa irá entrar no bloco da estrutura for e irá rodar novamente. O que acontece aqui? Inicialmente vai aparecer o usuário quantos números você quer digitar. Quantos números você quer digitar? O n-trim-fgets, stdin, ele absorve esse valor digitado pelo usuário. Depois entraremos na estrutura for, onde inicialmente o i será igual a 0. Aí, porque o i for menor ou igual a n, ele entra dentro dessa estrutura e vai rodar dentro dessa estrutura enquanto esse valor for verdadeiro. E a cada vez que chegar no final desse código, o i será incrementado no valor de 1. Por exemplo, se o i igual a 0, no final será i mais 1. Se o i igual a 2, será 2 mais 1.
Então, I igual a zero se I menor ou igual a N. I acrescentado. Agora vamos perguntar para o usuário. Pedir para o usuário, para sempre comunicar com o usuário, utilizamos a função print. Podemos também utilizar a função echo. Então, print, digite o valor do. Para o programinha ficar com maior interação com o usuário, iremos usar a variável i, que a cada vez que o programa roda, ele vai alterar o valor. Como inicialmente o valor i é igual a zero, colocaremos i mais 1. Por quê? Ao digitarmos, ao rodarmos o programa, ele aparecerá a seguinte informação para o usuário: digite o valor do 0 mais 1, 1, com esse símbolo, primeiro valor do arranjo, que nesse caso é uma matriz, porque ele é unidimensional. Toda vez aparecerá essa informação para o usuário. Assim, colocaremos vet de vetor, abre aonde que o nosso valor inicial será o i, que é a posição do nosso vetor, é igual a trim, abre parênteses, fgets, stdin. O que isso quer dizer? Que toda vez o programa está dando um errinho aqui. Vamos ver. Faltou um parênteses aqui. Isto. Ctrl S. Não, faltou o símbolo de cifrão. Só um minutinho, vamos ver o que está acontecendo. Múltiplos de anotação encontrada na linha 1. fgets, stdin, abriu, fechou, abriu, fechou. Isto. Então, entraremos na estrutura e irá aparecer para o usuário: digite o primeiro valor. Vamos rodar esse programa para ver. Para isso, clicamos com o botão direito aqui no programa PHP. Vamos aqui em Run As, Run It e clicamos em PHP. Ele irá rodar. Ok. Quantos números você quer digitar? Vamos colocar 3. Digite o primeiro. Está vendo que o do ficou junto com o i? Então, para resolver esses problemas, podemos dar um espaço aqui. Então, Ctrl S para salvar o programa. Agora podemos clicar aqui novamente para ele rodar. Quantos números você quer digitar? 2. Digite o valor do primeiro. Ficou duplicado o nome, valor. Então, digite o Ctrl S, clicar para rodar. Quantos números você quer digitar? 2. Digite o primeiro valor do arranjo, 45. Digite o segundo valor do arranjo. Está vendo que ficou uma linha sobre a outra? Para resolvermos esses problemas, podemos dar um /n, que fará com que a variável
Ctrl S. Quantos números você quer digitar? 2. Digite o primeiro valor do arranjo, 34. Digite o segundo valor do arranjo, 56. Pronto, nosso problema está encerrado, porque ele começou com I igual a 0. Se I menor ou igual a N, faça I mais mais. Ele veio, pediu para o usuário digite o 0 mais 1, primeiro valor do arranjo. Aí ele recolheu essa informação que nós usuários passamos para o computador, 34, e colocou em qual posição? Na posição VET, I igual a 0. Posteriormente ele veio no finalzinho, o I que era igual a 0 foi incrementado no valor de 1. E 0 mais 1, ele vai para, posteriormente ele fica igual a 1. 1 é menor do que a variável N que digitamos 2? Sim, verdade. Então ele vai novamente passar pela estrutura for. Digite agora o I é igual a 1. 1 mais 1, 2. Segundo valor do arranjo. VET na posição 1, porque a variável I tem o valor de 1, onde adicionamos o valor de 56. Então, esse vetor ficou tendo o valor de 34 e o valor de 36. Vamos fazer uma estrutura for novamente para podermos imprimir o valor do arranjo. Para isso, colocaremos um print os valores do arranjo são ponto e vírgula. Faremos a estrutura for. Começaremos novamente com I igual a 0, porque toda vez que ele começa com I igual a 0. Enquanto o que I for menor do que o N inicialmente formado pelo usuário, no final de cada etapa do programa for, irá rodar I mais mais. Assim, a cada vez que passar pela estrutura for, iremos printar, ou seja, imprimir o valor de espaço, ponto, concatenar o valor do vetor. Qual que é o valor do vetor? VET, variável I, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, rodar novamente. Quantos números você quer digitar? 2. Digite o primeiro valor, 12. Digite o segundo valor, 23. Os valores do arranjo são 12 e 13. Está pronto a nossa programinha para ler e guardar, armazenar esses valores em um vetor, em um arranjo de vetor que é unidimensional. Certo? Vamos continuar aqui. O que aconteceu aqui? Inicialmente, vamos começar a rodar o programa desde o início. Pronto. Vamos fazer as duas etapas. Inicialmente, tínhamos nada na variável N, nem na I, nem na 0, nem no vetor. Posteriormente, vamos digitar aqui, quantos números você quer digitar? Vamos colocar nessa variável N aqui o valor de 3, ou seja, o nosso N será igual a 3. Enter. Posteriormente, o programa vai iniciar o nosso I igual a 0, porque ele vem, começa a estrutura for igual a 0. Aí 0, digite o 0 mais 1, primeiro valor do arranjo. Agora temos que informar o valor para o arranjo no VET I. O que é o VET I? O I não vale 0, então no VET o valor igual a 0, na posição 0 do vetor.
iremos digitar o valor de 3, aí ele passará pelo programa, aí novamente ele vai fazer I0 mais 1, 1. Apenas na primeira vez que ele recebe esse valor de I igual a 0. Da segunda vez em diante, ele lê apenas a primeira e a segunda estrutura da estrutura for. Então, na segunda vez, I é 1 é menor do que 3, verdade. Então, ele irá executar novamente 5. Aí o usuário informou o valor 5. Quando ele informou o valor 5, o VET na posição I, que nesse caso é a posição 1, ele vai receber o valor informado pelo usuário de 5. Posteriormente, o I recebe o valor, é incrementado no valor de 1, 1 passa para 2, aí ele vem, 2 é menor do que N? Sim, é verdade, porque 2 é menor do que 3. Se 2 é menor do que 3, vamos pegar e recolher novamente outro valor informado pelo usuário. Ele informou o valor de 2. Então, o VET na posição I, que nesse caso é 2, ou seja, o VET 2, recebeu o valor do usuário informado 9. Posteriormente, o I será incrementado no final da estrutura for. Deixa eu pagar aqui. Apenas dar um enter para não gerar confusão. No final da estrutura for, ele recebe o valor de mais 1, onde era 2, passa a 3. 3 é menor do que 3? Falso. Então ele já passa para a segunda estrutura e printa os valores do arranjo são e faça a mesma estrutura para imprimir os valores na tela. Vamos fazer esse exemplo. Digite o valor com as que você consegue digitar. 3. Digite o valor do primeiro arranjo. Vamos usar como padrão esse informado pelo slide. 3, 5, 9. Tá vendo? O programa encerrou por quê? Porque no final 3 não é menor do que 3, ou seja, o I, que é o nosso 3, não é menor do que a variável N, que é 3 também. Aí ele pula a estrutura for e foi para a segunda. Fez a mesma estrutura e imprimiu todos os valores 3, 5 e 9. Esta foi a nossa videoaula sobre lógica de programação. Obrigado. Até a próxima videoaula.